Espiritismo e Evangelho. Evangelho é a tradução portuguesa da palavra grega Evangelion, que foi notavelmente enriquecida de significados. Para os gregos mais antigos, ela indicava a gorjeta que era dada a quem trazia uma boa notícia. Mais tarde passou a significar uma boa nova segundo a exata etimologia do termo. Ao termo estava unida a ideia de festa com cânticos, luzes, com cerimônias festivas. Era, em suma, o anúncio da alegria, porque continha uma certeza de bem-estar, de paz e salvação. Isso contém no livro de Battaglia, em 1984, página 19 e 20. O Evangelho é uma mensagem, geralmente de conteúdo religioso. A expressão surgiu com o cristianismo e significava boas novas ou boas notícias. Desde Justino, no ano 150, começou a ser dado o nome de Evangelhos aos livros que contivessem a mensagem do Evangelho, ou ainda que narrassem qualquer parte a vida de Jesus Cristo ou elencassem seus ensinamentos. No mundo atual, a palavra é usada indistintamente se referindo a qualquer mensagem religiosa ou que seja pregada como solução completa para algum problema. A definição espírita do Evangelho, através de Allan Kardec, ele diz que o Evangelho é o conjunto das máximas morais do Cristo, ou ainda o ensino moral do Cristo, através das suas pregações e dos seus exemplos. Ainda segundo Kardec, esse Evangelho que contém o ensino moral do Cristo pode se constituir no terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas. No seu Evangelho, o Mestre Jesus nos colocou que ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas o que significa esta colocação de Jesus? Na verdade, Jesus trouxe com o seu Evangelho uma nova forma de encarar a relação com Deus, mostrando que a lei de amor, que é a lei maior, é aplicada no dia a dia, na relação humana, societária e com a natureza. Por isso, o Evangelho foi vivido pelo Cristo exemplificado, não simplesmente escrito ou divulgado como um pensamento filosófico, esotérico ou místico. Na sua passagem terrena, Jesus deixou bem claro que a aplicação da lei de amor a Deus e ao próximo é realizada nos atos da vida normal, não dentro dos templos. O respeito, a dedicação, o carinho, a atenção, tudo que leve a você se aproximar e ajudar ou respeitar o próximo é uma manifestação de amor, através da caridade, que é a suprema lei do crescimento moral e espiritual.
exemplificou isso em toda a sua trajetória, vivendo intensamente o amor e a caridade, a humildade, o perdão, a tolerância, a fraternidade, a paciência, a abnegação, a pregação do bem, principalmente nos mostrando que isso era possível ao homem comum, àquele que estiver disposto a eliminar seus maus pendores e cultivar as qualidades e virtudes divinas que jazem adormecidas dentro de nós. Por isso, o Cristo se coloca como o caminho que leva a Deus. Por nos ter deixado o exemplo claro e vivo do comportamento que liga a nossa alma, nosso pensamento e nosso sentimento ao Criador. Assim sendo, temos que considerar nosso conceito de religião, que tem por significado exatamente o quê? Ligar-se a Deus, religare. Deixando de lado a falsa ideia de que os templos, as igrejas, os rituais, as liturgias, os dogmas da fé constituem por si só o caminho da salvação. Como se ligar a Deus é o conteúdo e o ensino do Evangelho que deve ser transformado em aprendizado, em praxis, em vivência. Não importa o culto, a religião que você esteja afiliado. Infelizmente, por comodismo e interesse, é muito mais fácil entender que basta sentir as exigências específicas de determinada religião no que se refere às manifestações de religiosidade, do que buscar o efetivo caminho traçado pelo Mestre Jesus para se alcançar a salvação. Disse o Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. O caminho, a verdade e a vida é o amor, aplicado e vivenciado em todos os momentos e atos da vida. A comunhão com Deus só ocorrerá desta maneira. A religião praticada apenas dentro do templo ou na igreja não tem significado nenhum, pois Deus nos criou para a vida de relação com o próximo, com o semelhante e com a natureza em si. O valor do templo ou da igreja está em se reunir com a força da oração, da fé, de permitir o aprendizado conjunto, do incentivo mesmo, do auxílio ou reforço mútuo entre as pessoas. No entanto, a comunhão com o alto ocorrerá por nossas ações fora dele. Recorramos ao templo, igreja, sim, aos centros espíritas, para nos fortalecer, para alavancarmos nossa fé e nossa esperança, mas nunca nos esqueçamos de que realmente praticar a religião em cada momento. Se não conseguirmos entender que a verdadeira religião, ou seja, religar-se a Deus, a que liga com Deus, não tem nome, não tem seita, não tem templo, não tem igreja, exatamente porque se consistir na efetiva ligação com Deus, não conseguiremos trilhar o caminho do Cristo, o caminho do Evangelho. Então tem que consistir essa ligação com o Pai. A salvação. O alcance da felicidade ocorrerá naturalmente quando conseguirmos erigir, construir um templo dentro de nós mesmos, o templo verdadeiro a Deus, em nossos corações, purificado e elevado com a prática do amor, o amor ao próximo, da caridade ao próximo, do bem em todas as suas formas,
Foi isso que Jesus colocou claramente como condição para se chegar a Deus. O Mestre Jesus nos disse que toda a lei do universo pode ser resumida em uma sentença: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Mestre nos deixou ainda um grande axioma de aplicação prática, vital para quem busca a felicidade. Fazei aos outros apenas o que queiras para vós mesmos. A natureza, em todas as suas formas e manifestações, é obra divina e merece ser amada e respeitada. Quem busca a felicidade, a espiritualização, ama, respeita e protege toda a natureza e toda a criação de Deus, a criação divina, inclusive seu próprio patrimônio físico, que é o seu corpo. Sem sombra de dúvida, a construção da felicidade, a espiritualização, o equilíbrio espiritual, físico, mental e energético passa pela construção diária, pela aplicação minuto a minuto da lei do amor em todos os atos da vida, pelo respeito e pelo amor ao semelhante e à natureza. Essa é a verdadeira religião, aquela trazida pelo Evangelho de Jesus, aquela que nos liga verdadeiramente a Deus. O templo verdadeiro está dentro de nós mesmos. Por isso, Jesus sempre disse: neste mundo em que vivemos, orai e vigiai todos os dias. Quem não provou amarguras no vale humano da dor, nada entende de doçuras e desconhece o que é o amor. Amarguras são o manto dos que amam com ardor. Um poema captado de São João da Cruz durante um êxtase. A visão das religiões tradicionais é a criação do espírito, depois vem o nascimento, a vida de relação na Terra, essa estrada que nós caminhamos através dela, o que nós construímos, e depois cumprimos a nossa missão, a morte do corpo físico. Aí vem a análise da vida terrestre. Você mesmo, a sua consciência, após a morte, vai fazer uma análise de tudo que se passou na sua existência atual. Porque será somada às suas existências anteriores. Você foi uma pessoa boa? Sim. Então você vai ter provavelmente um futuro melhor. Se você não foi uma pessoa boa, não. Então, infelizmente, um pouco ruim ou muito ruim, você vai caminhar para a preparação para uma nova reencarnação, para você acabar de completar a sua missão, aquilo que você se comprometeu. Porque senão sua vida vai ser um inferno. Os problemas dessa visão tradicional, para analisar os problemas da visão céu e inferno, devemos iniciar por examinar alguns atributos de Deus. Quem é Deus? Deus é amor infinito. Deus é bondade e justiça infinita. Deus é perfeito. Deus é criador de todos os espíritos. Quando Deus nos criou todos iguais. Nós é que tomamos caminhos diferentes.
Deus é sabedor de todas as coisas em todos os tempos. O destino e o funcionamento de todo o universo é regido pela vontade e pelo amor de Deus. Considerando que esses atributos divinos são verdadeiros e são realmente aceitos por todas as religiões, cabem aqui algumas interrogações. Ao criar o espírito, Deus já não saberia o seu destino? Ou seja, se ele iria para o céu ou para o inferno? Claro que sim, pois Deus possui a onisciência. Se Deus já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, por que cria espíritos destinados ao inferno e ao sofrimento eterno? Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, ou seja, ao inferno, isso estaria em desacordo com a sua infinita bondade, justiça e amor. Se for verdade que o mal é necessário, para que os justos, que os bons o superem, não seria criado o mal também por Deus? Se o mal fosse criado por Deus, este não seria soberanamente justo, bom e amoroso, e, portanto, não seria Deus. Se existir uma só vida na Terra, no final dela existe a recompensa para os bons e justos, na forma do céu, do paraíso. Ao criar espíritos que vão para o céu e espíritos que vão para o inferno, isso seria justo por parte de Deus? Claro que não. E nesse caso, Deus não existiria, pois Deus necessariamente é a justiça divina. No inferno tradicional, temos a figura do demônio, do diabo, Satã, Belzebu, o anjo decaído, guardião eterno do mal, encarregado de punir os pecadores do fogo do inferno. Isso é coerente com os atributos divinos? Evidentemente que não. Se o demônio existisse, seria criação de Deus. Portanto, o mal teria sido criado por Deus. Além disso, se Deus tivesse criado o demônio, teria criado um filho seu destinado ao sofrimento e ao mal eterno. Ele não o faria. Se for verdadeiro que o demônio era um anjo rebelado, Deus teria falhado ao criar anjos, e com isso não seria perfeito, e sem perfeição, Deus não existiria. No céu, o paraíso tradicional, existe a figura dos anjos, arcanjos, querubins, serafins e outras pleiades dos anjos. Esses seres foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e para ajudar aos homens. Isso está de acordo com os atributos de Deus? Claro que não. Se Deus tivesse criado os anjos de forma diferenciada do que cria os espíritos dos seres humanos, estaria cometendo uma enorme injustiça. Teria criado seres privilegiados. Os anjos que nada fizeram para merecerem receber tal título e incumbência, e teria criado os espíritos, seres da segunda classe, destinados ao sofrimento e à dor. Na visão espírita, nós temos que a evolução vem do princípio inteligente, é criação do espírito pela a inteligência suprema, que é Deus, e a vida de relação na Terra traz esses conflitos criados pelos próprios espíritos, porque Deus criou todos iguais. Nós é que escolhemos os caminhos. Quando depois a gente perde o corpo, a gente não morre, o espírito não morre. Na visão espírita, o espírito é eterno.
Nós voltamos, depois da morte do corpo físico, ao plano espiritual. E necessita novo ciclo de aprendizagem na matéria? Às vezes não. E às vezes sim. Quando ele precisa, ele continua uma evolução. Ou no plano material, ou no plano espiritual. É a construção eterna de conhecimento da felicidade, auxiliando a Deus. Necessita do novo ciclo, aí chama-se reencarnação. Quer dizer, a gente volta à vida de relação. Nós não constituímos ou não construímos aquele caminho verdadeiro que a gente assumiu antes de reencarnar. Que eu gostaria de me tornar um ser mais perfeito. No entanto, dado as ofertas, as ilusões que a vida material oferece, como tentações, nós teríamos que suportar a essas tentações e vencê-las, para a gente não ter que reencarnar e começar tudo de novo, ou seja, o ciclo de aprendizado. Religião é postura ou prática? Será a religião, em seu aspecto mais amplo, que é a de religare a criatura ao Criador, uma postura interior ou uma prática externa? Bem, a religião, como agente de transformação moral, tem sua real manifestação na postura, na conduta do indivíduo. Ou é meramente na prática de cerimônias ou de preceitos, rituais e simbólicas. Nós vemos aqui um trabalho na Revista Espírita, no volume de 1868, Considerações de Allan Kardec, que ele coloca o seguinte: dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção nata e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. Esse conjunto de sentimentos, princípios e crenças é o próprio Evangelho, o conjunto das leis morais que Cristo nos ensinou. A educadora e escritora Dora Contrin, em uma entrevista perguntada a respeito das influências de Pestalozzi em Allan Kardec, faz uma colocação preciosa quando ela diz: são várias. Eu não acho que tenha sido casual o fato de ele ser mestre de Kardec. Acho que ele foi realmente um precursor do Espiritismo. Uma das coisas mais impressionantes que existe de relação de pensamento é a questão do conceito de religião. Porque Pestalozzi já tinha o conceito espírita de religião. Uma religião natural, sem hierarquias, sacerdócio. A religião como algo íntimo do homem. A religião verdadeira é aquela que enternece os corações, fala às almas, orienta-as, infunde coragem e jamais atemoriza. Deve dar liberdade de fé e de raciocínio, pois onde há liberdade, aí reina o Espírito do Senhor. Temos que lembrar o que nos disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e todos os profetas aí estão contidos. Das colocações anteriormente levantadas, temos bases para as seguintes propositivas.
Primeiro, a religião espírita é uma religião natural, baseada na fé raciocinada, sem dogmas, sem templos, sem sacerdotes, sem hierarquia eclesiásticas, sem rituais. Não é igreja e não é seita. A religião espírita é a da obra de Deus, onde o ser espírito se reconhece como criatura divina, em igualdade com toda a criação universal. A religião espírita é a da efetiva busca da ligação com Deus, pelo amor e pelo respeito às leis universais, tendo por base o Evangelho do Cristo. A religião espírita é a da busca individual do aperfeiçoamento e da evolução, pela compreensão do nosso papel na natureza e no destino do universo. A religião espírita é a da busca da harmonia em todos os seus aspectos, baseada no equilíbrio, no respeito, na ética, no bem e na caridade. A religião espírita é a do livre-arbítrio, sem imposições, sem castigos, sem temores, sem inferno e sem céu, mas com responsabilidade proporcional, refletida na lei de causa e efeito. A religião espírita é aquela em que o templo é o universo, o altar é a vida de relação, e a oração é o viver em harmonia com a lei de Deus em todos os atos da vida diária. Ainda a religião espírita é aquela em que o reino de Deus deve ser construído em nosso interior pela compreensão da lei maior, pelo pensamento elevado, pela atitude firme no caminho do bem, pela construção diária da evolução e do aperfeiçoamento pessoal. A religião espírita é aquela da educação, do aprendizado, da busca da verdade, do amai-vos e instruí-vos. A religião espírita é aquela do equilíbrio entre a ciência, a filosofia e ética moral, estabilizando o tripé que nos permite conhecer, inferir e amar. Ainda a religião espírita é aquela onde trilhamos a nossa própria estrada, construindo-a e pavimentando-a com os nossos erros e os nossos acertos. Isso reconhecemos como útil e necessário. A religião espírita é aquela em que não se necessita nem mesmo ter uma religião, bastando sim amar, respeitar, compreender, ajudar e servir. A religião espírita é aquela que nos permite reconhecer que somos deuses, que nos convida a utilizar esse poder divino para a nossa evolução, para mudar a nós mesmos, para mudar o mundo, para construir o bem. A religião espírita é aquela que nos lembra que nós fomos criados para sermos felizes e nos permite estudar, compreender e vivenciar os caminhos para tal, nos dizendo que apenas nós mesmos podemos fazer isso por nós. A religião espírita é aquela que praticamos quando nos ligamos com Deus, seja qual for o lugar onde estivermos, seja qual for a atividade que realizamos. Essa é a religião espírita perante o Evangelho. Muita paz para todos. Essa é uma palestra apresentada no Centro Espírita Luz Eterna, em Curitiba, Paraná, no dia 20 de dezembro de 2005, e colocada ao nosso dispor por Carlos Pachem. Muita paz.